Hoje a gente vai tentar ler o máximo possível por 24 horas. Oi pessoal, aqui é a Laís, eu espero que todos vocês estejam bem e sim, é isso mesmo. A ideia desse vídeo é fazer uma maratona 24 horas de leitura, mas de uma forma um pouquinho diferente. Não vai ser aquelas maratonas que eu já fiz aqui no canal, de ficar 24 horas diretas, sem dormir e tudo mais, eu dormindo pouquíssimo. Então não vai ser dessa forma, vão ser 24 horas cronometradas. Então, quando eu parar para ler, eu vou pegar o meu cronômetro, que tenho aqui, vou ativar e vou deixar e vou ficar lendo. Quando eu parar de ler, para qualquer coisa que seja, eu vou parar o cronômetro. Depois, quando eu volto a ler, e assim consecutivamente, até fechar as 24 horas. Vai ser a minha primeira experiência fazendo a maratona 24 horas dessa forma, e eu acho que vai ser bem produtiva, na verdade, né? Não sei porque é a primeira experiência, mas eu acho que vai ser bem produtiva, porque vão ser realmente 24 horas lendo. E querendo ou não, quando a gente fazia 24 horas sem dormir, você levantava, tomava café, tomava uma água, às vezes dormia um pouquinho, então não eram realmente 24 horas exatas de leitura, então tô bem empolgada. Selecionei aqui 3 livros, por enquanto não sei se vai rolar ou não, como é que vai ser, mas eu selecionei 3 livros, um deles é um livro pro meu mestrado que eu tô lendo e que eu preciso fazer o fichamento pro mestrado, que é esse aqui, A Televisão na Era Digital, deixa eu mostrar aqui pra vocês, do Newton Canito. Interatividade, convergência e novos modelos de negócio. Esse livro aí tem a ver com o meu mestrado, que eu preciso fazer o fichamento dele. Eu tenho outros 2 nessa lista, que são do Harry Jenkins, e talvez entre aí também, não sei, porque eu realmente preciso ler logo esses livros e fazer o fichamento logo deles. Mas eu coloquei outros 2 também, assim, né, um gostinho de voltar a ler, que faz tempo que eu não tô conseguindo ler realmente. Eu leio um pouquinho e daí paro e vou fazer as outras coisas, então eu quero ler um livro, começar e terminá-lo. Então eu peguei esse suspense que eu tenho aqui na minha estante já faz um tempinho, que é Ossos. Se eu não me engano, essa autora é a mesma que inspirou, isso, olha aqui, ó, a autora que inspirou a série de TV Bones. E eu gostava bastante de Bones quando eu assistia. Então, estou ansiosa para ler esse livro. E o outro é um romance que também tá aqui em casa não tanto tempo, esse foi ano passado que eu comprei numa promoção. É um romance da Lucinda Riley, que é A Rosa da Meia-Noite. Esse já é um pouquinho maior, já tem na faixa de uns 500 páginas. Então é isso, gente, eu vou ligar o cronômetro e vamos lá. Eu vou começar por esse aqui, inclusive eu já vou ligar meu computador para ir fazendo o fichamento dele. Então eu vou começar por este bebezinho aqui. Gente, eu li cerca de meia hora, agora eu peguei esse aqui, da Lucinda, tô bem no início, tô na página 17. Aquele outro livro de comunicação eu já tinha lido, então foi uma leitura dinâmica pro fichamento, então foi um pouquinho mais rápido, né? E agora eu acabei de pegar esse livro, porque eu parei, né, pra fazer aqui, ó, comidinha. Não sei se vocês conseguem ver. Agora eu vou voltar então para outra leitura, que é essa aqui, né? A Rosa da Meia-Noite. Eu tô na página 237, capítulo 20. E tá interessante por enquanto, mas eu tô bem curiosa para ver onde vai dar. Aqui a gente tem algumas histórias que agora mais ou menos parecem estar se conectando. É um romance histórico. Nós temos a Ana Rita, se eu não me engano é assim. Ela é uma senhorinha de 100 anos que tá ali reunida com a família, meio que relembrando um pouquinho o passado, e ela tem um filho que ela tem um atestado de óbito desse filho, que tecnicamente ele teria morrido quando criança, mas ela diz que esse filho ainda está vivo, que ele não morreu. E daí ela escreveu toda a sua história para que um dia, quando esse filho fosse encontrado, ele soubesse porque ele foi deixado para trás, enfim, né? A gente ainda não sabe nada da história em si, né, basicamente. Meu Deus, meu cabelo tá horrível. Mas enfim, continuando. E ela deixa todas essas, sei lá, mais de 300 páginas para que o bisneto dela
o Ari Malik, eles são indianos, né? Que ele leia essa história, que ele procure esse filho perdido dela. Só que essa senhora morre no ano seguinte e esse Ari, ele é o bisneto do neto mais velho, desculpa, ele é filho do neto mais velho dela e ele é o filho mais velho do neto mais velho, tipo isso. E daí ele começa a se envolver com o serviço, a se tornar uma pessoa super preocupada e super preocupada com o serviço e que não vê as coisas ao redor dele, até que chega um ponto que ele vê que precisa mudar. E estamos mais ou menos nessa parte da história, em que ele vê que precisa mudar e que ele vê que precisa recuperar aquela história da avó. Só que isso já faz, 10 anos que a bisavó morreu, sabe? E que aquela história tá parada. E daí, em contrapartida, a gente tem uma atriz que está gravando um filme em Londres, numa mansão antiga, um filme de época, e que ela também está com alguns problemas, porque ela é noiva, ela namora um outro cara famoso, ator também, e ele pediu ela em casamento, mas ela não sabe se quer ou não casar com ele por diversos problemas. E a gente tá mais ou menos aqui, nesse meio de história onde os personagens começam a se encontrar e às vezes volta na história dessa bisavó dele. Daí a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Por enquanto, a única coisa que a gente sabe que aconteceu é a infância dela na Índia e de como ela foi para Londres e de como ela trabalhou para uma princesa, né, no palácio na Índia, e como que ela foi parar em Londres. Tá aí a história. Então, bora lá. Gente, hoje é domingo e ainda falta tudo isso aqui, ó, para fechar as 24 horas. Aqui, se vocês notarem, tá 23h10, porque eu tinha colocado outro temporizador, enfim, e já tava com 50 minutos de leitura e sem querer eu zerei, então. Mas ainda eu não li quase nada ontem, essa é a verdade. Mas agora eu vou tomar café e vou ter o meu momento de devocional, vou ler aqui. Eu sei que não tava ali na TBA, mas vai ser um momento de leitura também, então eu tô em Pedro, 1 Pedro. Esse aqui eu já li, o capítulo 2. Eu já li a primeira parte aqui, ó, né? Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Essa parte aqui foi a última que eu li do capítulo 2, mas ainda tem todo o capítulo para ler. Então eu vou ler agora enquanto eu tomo café. E vou colocar o temporizador e depois daí eu pego outro livro que eu tô lendo e falo um pouquinho mais dele com vocês. Gente, eu tava fazendo aqui o meu devocional, né? Lendo aqui a Bíblia. Eu terminei 1 Pedro, que eu mostrei ali pra vocês que eu tava lendo nesse momento de leitura enquanto eu tomava o café. Aliás, o café ainda tá aqui. Mas tem um trecho aqui que é tão bonito e tão importante, principalmente eu acho que nos dias que a gente está vivendo, sabe? Que fala sobre ansiedade, que fala sobre alguém cuidar da gente e que a gente pode confiar. Eu vou ler para vocês. Quem tiver Bíblia, seja no aplicativo do celular, seja em casa, enfim, se quiser acompanhar, 1 Pedro, lá no finzinho da Bíblia, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Começa ali no 6, então eu vou ler o 6 e o 7 para vocês, tá? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aí o 7, que é o chave, né? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vou repetir. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E, cara, isso falou muito comigo hoje, por isso que eu pensei, eu sou obrigada a compartilhar isso no vídeo, porque a gente vive em uma época muito ansiosa, em uma época que a gente não sabe exatamente as coisas que vão acontecer, em que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer e acha que não vai dar conta. Eu sei, porque vivo tendo algumas crisezinhas dessas, assim, de pensar, nossa, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho canal, eu tenho meu trabalho, eu tenho mestrado, eu tenho família, né? Eu tenho as coisas na igreja, eu tenho muita coisa que eu não vou dar conta, meu Deus do céu. E dá aquela certa ansiedade na gente, mas saber que tem alguém que se importa e que tá cuidando da gente,
sabe? Saber que tem um Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas, que comanda todas as coisas, mas que ainda assim Ele olha para mim lá do céu e Ele se importa comigo, e Ele sabe dos meus medos, dos meus problemas, das minhas ansiedades, e Ele cuida de mim, sabe? Ele cuida de mim. Ele diz que eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, que eu posso lançar sobre Ele toda a minha preocupação, porque Ele cuida de mim. E eu achei isso tão profundo. É um versículo que eu já conheço, é um versículo que muita gente já conhece. Não sei se vocês conhecem ou não, mas muitas pessoas que cresceram na igreja, assim como eu, conhecem esse trecho, mas ele falou profundamente comigo agora enquanto eu estava lendo, e eu precisava compartilhar com vocês, porque isso falou comigo e eu sei que vai falar com muitas pessoas. Deus sabe das suas ansiedades, Deus sabe dos seus problemas, Ele te conhece, Ele sabe tudo que você carrega no seu coração e na sua mente, mas Ele tem cuidado de você. Às vezes o que a gente precisa é lembrar que existe um Deus no céu que se preocupa com a gente, que ama a gente, e tudo que a gente precisa é conversar com Ele. Ele sabe das nossas ansiedades, Ele sabe dos nossos problemas, mas às vezes tudo que a gente precisa é olhar para Deus e falar sobre isso. Dizer, olha Deus, o negócio é o seguinte, eu acho que eu não vou dar conta, é muita coisa, ou eu tô passando uma fase que eu não vejo a saída, tá acontecendo isso e aquilo, sabe? A gente precisa falar para Ele, porque Ele quer conversar, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que quer estar próximo da gente, que quer ter intimidade com a gente. Então, Ele não é um Deus que quer estar lá só no céu, de boa, e nós aqui na terra vivendo de qualquer jeito. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter proximidade. Era por isso que lá no início, quando Ele criou Adão e Eva, Ele andava no jardim, Ele conversava com o ser humano. E ao longo de toda a história você vai ver de uma forma um pouco diferente, mas Deus sempre próximo, Deus sempre falando, Deus sempre junto. É a gente que sempre acaba se afastando, mas Deus sempre está ali. Então assim, é só isso. Só queria deixar esse versículo para vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Experimenta hoje mesmo. Se quiser pausa o vídeo, eu não sei, mas experimenta contar para Deus os seus problemas e as suas ansiedades. E experimenta sentir que Ele está cuidando de você, que Ele se importa, porque Ele se importa e Ele cuida da gente. Eu não sei se vai fazer algum sentido, mas eu gostaria de orar com vocês, sabe? Eu gostaria realmente de orar com vocês sobre isso. Então, te convido a orar comigo agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, todas as Tuas bondades, por todas as Tuas maravilhas. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco em todos os momentos, em todos os dias. Senhor, Tu sabes que o tempo que nós estamos vivendo, Senhor, é um tempo de muitas crises, de muitas ansiedades. É um tempo de muita pressão. Senhor, nos ajuda a lembrar que nós somos Teus filhos, que nós somos criaturas feitas por Ti, e que Tu estás conosco e que Tu nos ama. Nos ajuda, Senhor, hoje a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que Tu tens cuidado de nós. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que cada pessoa que está orando comigo sinta o Teu abraço. Sinta que Tu realmente estás com ele, com ela, e que Tu estás cuidando de tudo. Nos traz, Senhor, um renovo, um alívio vindo de Ti, porque nós precisamos de Ti, Jesus. Nós Te amamos e entregamos tudo nas Tuas mãos. Todas as nossas ansiedades, as nossas crises e as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado de nós. Amém. Gente, já é segunda-feira, essa maratona 24 horas, eu não sei que fim vai dar, porque ainda faltam, sei lá, no meu cronômetro, umas 15 horas pra eu ler, sabe? Não, 13, umas 13 horas pra eu ler. E
E eu tenho que trabalhar, né, minha gente? Eu não posso passar assim o meu dia lendo, então eu não sei quando vai terminar. Começou lá no sábado, eu acho que vai terminar lá por terça, quarta-feira, talvez. Então, assim, não sei como vai ser. Cachorros latindo, mas passando pra dizer que terminei A Rosa da Meia-Noite. Esse livro aqui foi muito, muito, muito legal de ler. No início eu tava um pouco receosa, porque eu achei que a história não tava fluindo tanto, não tava rendendo tanto. Mas conforme as páginas vão passando, você vai se envolvendo com os personagens e assim, é sensacional. Meu Deus, cachorro! Aqui nós vamos ter algumas histórias que vão se cruzar. Nós temos a história da matriarca dessa família, né, da Ana Rita, não sei se é assim que se pronuncia, né, mas ela é uma indiana. E ela começa o livro com ela, já ali na festa de 100 anos, e relembrando um pouco do que foi a vida e tudo mais. E ela deixa, então, pro bisneto, quase que um diário, mas é uma carta que ela fez, que tem mais, sei lá, 300 páginas, para um filho que ela teria perdido, o primeiro filho dela. E que, na verdade, ela tem atestado de óbito dessa criança, mas ela acredita e passou a vida inteira buscando e acreditando que esse filho não morreu, na verdade. Então ela deixa essa história para que o bisneto venha a procurar, tentar entender e ver o que realmente aconteceu. Essa senhora, então, ela parece ter uma conexão assim com espíritos e tudo mais. Então ela acaba falecendo um pouco depois e ela deixa isso pro bisneto e ele, tipo, esquece isso, sabe? Só que alguns anos depois ele chega num momento da vida dele que ele tá meio perdido e tudo mais, e ele resgata essa história da bisavó. Ao mesmo tempo, em outro ponto, lá em Londres, nós vamos ter uma atriz americana famosa que está passando por problemas no relacionamento, porque ela namora um cara famoso também. Eles são tipo o casal queridinho de Hollywood, mas ela não vê futuro real para a relação por causa de diversos problemas que a gente vai entendendo nessa história. Então ela acaba indo para fazer esse filme em Londres, em uma mansão em Londres. E é um filme de época, da época, né, de aristocracia e tudo mais, e ela vai pra essa mansão. E tudo parece meio estranho e parece que não vai ter nenhuma conexão até que a gente começa a entender algumas conexões. E esse livro ele vai do presente ao passado. No passado a gente vai ter as escritas da Anne falando desde a infância dela na Índia, depois como que ela foi parar em Londres e tudo que aconteceu, do grande amor da vida dela e de como tudo se desenrolou até chegar na história do filho e de como ela perdeu esse filho. Perdeu não no sentido dele morrer, né? Porque apesar dela ter um atestado de óbito, ela acredita que ele foi levado dela. E depois você vai encontrar o diário de uma outra pessoa envolvida nessa história e vai saber que tudo tem a ver com aquela casa. E assim, gente, vai se conectando, as coisas vão se conectando e se torna uma história lindíssima, de muito sofrimento, é claro, né? É muito sofrimento, é um romance histórico, mas com aquela boa pitada de sofrimento e de corações partidos, mas vale super a pena. E o final mesmo foi, assim, maravilhoso. A última página, já lá no prólogo, foi de aquecer o coração, foi muito lindo. Então gostei demais dessa leitura, acho que vale super a pena quem quiser ler. Eu tive poucos contatos com a Lucinda Riley, mas esse livro realmente faz jus a tudo que é falado dessa autora, do quão maravilhosa ela é. Esse livro tem 523 páginas, tá? 523 páginas. É quase um calhamaçozinho aí, mas vale a pena. Quando a história ela engata, só vai, assim, flui muito, e eu dei 5 estrelas. E assim, como eu falei, né, gente, tem que trabalhar e tudo mais, mas eu terminei também a televisão na era digital. Esse livro é mais uma releitura dinâmica, eu já li esse livro da televisão, mas eu fiz mais uma releitura dinâmica para pegar mais alguns trechos para o fichamento do meu projeto. Estou com Cultura da Convergência também, que eu também já li, então mais uma leitura dinâmica. E na nossa lista, e daí eu também li bastante da Bíblia nesse final de semana. Hoje de manhã no devocional eu consegui finalizar vários livros ali, porque são bem curtinhos, né? 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, enfim, são livros bem curtinhos. Parei agora para começar Apocalipse. E tenho este livrito aqui para ler, que é Ossos. É para ser um suspense, tô ansiosa, quero muito ler.
E vamos ver, gente, se eu consigo realmente seguir essas 13 horas ainda que faltam, se ainda cabe mais alguma leitura, porque eu tô realmente tentando soltar o cronômetro quando eu pego alguma coisa pra ler. Então, essas 24 horas se decorrerão por dias, talvez, porque são 24 horas exatas de leitura. Vamos ver que fim vai dar. Gente, voltei pra falar pra vocês que terminei Ossos. Ainda faltam, sei lá, umas 10 horas de leitura pra mim, dessas 24. Eu acho que eu levei cerca de 2 horas, 3 horas nesse livro. Acho que umas 2 horas, eu acho. Ele tem 300 e alguma coisa, 350 páginas mais ou menos. E é um romance policial. É uma série de livros, na verdade, eu não sabia disso. E essa série de livros inspirou, então, a série de TV Bones, que eu não acompanhei até o final, mas eu assisti vários episódios, várias temporadas, e eu gostava bastante. Então, quando eu vi que era, né, um livro que inspirou a série, eu já fiquei bem ansiosa. Só que daí eu descobri, então, que é uma série de livros, e esse aqui eu acho que nem é o primeiro. Tava procurando ali, deixa eu botar vocês aqui, ó, pra não doer meu braço. Eu tava procurando, parece que ele é o 6º, mas não tenho muita certeza. E aqui nós vamos ter, então, a nossa detetive não, que ela é uma antropóloga forense, a Brenna. E ela é muito diferente da série. Algo que eu notei é que eu gostava muito da série, né, lógico, como eu já falei, mas os personagens são bem diferentes, né? O pano de fundo, digamos, é praticamente o mesmo, mas os personagens são bem diferentes e a Brennan desse livro é bem diferente da Brennan da série. Mas falando da história, aqui você vai começar o livro com a Brennan encontrando ossos carbonizados de um recém-nascido. E ela já deixa claro de início que isso vai se desenrolar muito mais e que vai levar ela a matar uma pessoa. Isso é tipo o primeiro capítulo. E daí você vai acompanhando, porque em contrapartida, em uma situação, o cachorro do ex-marido dela encontra um saco com ossos. E em uma terceira situação tem um acidente aéreo e tudo parece muito distante, mas de alguma forma pode ser que tenha uma conexão. Então você vai acompanhar essa história, ao mesmo tempo o romance da Brenna com... eu acho que é Ryan, eu já tô... porque tem tanto personagem, gente, nesse livro, que eu já tô até esquecendo os nomes, mas eu acho que é Ryan. E vai ter bastante desse romance, desse desenvolver deles e tudo mais. Mas você também vai acompanhando os casos, os seus desdobramentos e alguns momentos bem detalhados. Bem como você vê, assim, praticamente na série, sabe? Tem essa linguagem, assim... E um capítulo sempre termina meio que revelando alguma coisa que você precisa saber, mas só vai saber no próximo capítulo, sabe? Então, de alguma forma, ele te prende. Eu gostei bastante da leitura. Não foi, assim, tipo, 5 estrelas, eu acho. Ainda tô analisando, mas eu acho que vou dar 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que sim. Porque demorou a me prender. E daí vai muita experiência pessoal, né? Vai de cada um. Mas demorou bastante a me prender. Eu não sabia muito bem pra onde ia a história e o que realmente ia acontecer. Mas no final, realmente, você vê que a autora não estava maluca, que ela tinha um propósito e que as coisas iriam de alguma forma se encaixar. Eu achei o final ok, nada de muito extraordinário, porque eu acho que a grande questão do final ali ficou meio que secundária, sabe? É o que eu posso falar pra vocês sem dar spoiler. Ficou meio que secundária, então eu acho que 4 estrelas. Tô pensando ainda, 3,5 ou 4, então 4. É uma leitura boa, é um romance policial pra quem curte, mas com alguns probleminhas no meu ponto de vista. Então, tô pensando ainda em quantas estrelas vou dar. E como eu falei, ainda faltam cerca de 10 horas. Gente, como rende, sabe? Quando você realmente coloca o cronômetro e não fica fazendo mais nada, não fica mexendo no celular, não fica fazendo nada. Você realmente tem aquele tempo de leitura. Rende muito. Rende muito. Eu já li 2 livros. E fiz aí a releitura, como eu falei pra vocês, a televisão ali na era digital, mas fazendo um fichamento. E eu acho que eu vou terminar um livro que tá aqui comigo eternamente, que eu ainda não terminei, que é esse aqui, ó, A Cruz e o Punhal. E eu não terminei só por falta de tempo, gente, porque é muito bom. É muito bom mesmo, a história de um missionário
e enfrentando, né, levando a palavra de Deus e levando conforto, levando esperança para uma sociedade bem perdida, bem precária, para jovens que são muito envolvidos com drogas e com outras coisas. Então, assim, é muito bom, mas eu ainda não terminei. Eu tô na página 156, então talvez eu termine ele também. Então é isso, gente. Vamos ver o que vai dar nesse vlog. Se eu termino ele, ainda pego mais algum ou não. Mas ainda tem 10 horas de leitura pela frente. Bom dia, gente. Agora é terça-feira, 6h43 da manhã. Deixa eu desligar meu café. E deve estar indo ouvindo o barulho do café, né? Nossa, que limão duro. Eu tô cortando um limão, detalhe. Essas 24 horas a gente não termina mais. Ainda faltam algumas horas, acho que umas 8 horas ou 7. Mas já é terça-feira, eu comecei no sábado, né? Comecei no sábado, mas tá difícil terminar. Só que eu decidi que eu quero que esse vídeo vá ao ar hoje, terça-feira, dia 14, né? Então, eu vou terminar de ler o Hobbit, que eu peguei ontem. E a hora que não é muito grande o Hobbit, né? Então, a hora que eu terminar ele, aí eu vou parar o relógio, independente se deu ou não 24 horas, sabe? Água com limão, gente. Não é sempre que eu tomo, tá? Mas eu gosto. Eu gosto e hoje tá muito quente. Tá, tipo, muito quente. Então, por isso que eu vou tomar. Mas, eu terminei esse aqui ontem, A Cruz e o Punhal. E, gente, meu Deus do céu. Eu demorei pra ler esse livro. Ele tem poucas páginas, mas eu demorei pra ler ele. Ele tem 237 páginas. E eu vou falar com vocês enquanto eu preparo meu café da manhã, beleza? E assim, eu demorei pra ler ele, mas não porque ele era ruim ou por qualquer coisa do tipo, sabe? Eu demorei pra ler esse livro porque eu acho que eu precisava ler as coisas que eu li ontem, sabe? Eu acho que realmente eu precisava ler os trechos que eu li no dia de ontem, sabe? Entender aquilo no dia de ontem. Eu acho que foi muito assim, o mover mesmo de Deus para que eu entendesse algumas coisas. Ele é um livro que foi escrito lá pela década de 60, as histórias se passam na década de 60, mas é um livro sensacional sobre fé. É um livro sensacional sobre fé, sobre amor ao próximo, sobre realmente ser um cristão de verdade e se importar com quem está lá fora. E quando eu digo com quem está lá fora, eu estou dizendo as pessoas que estão marginalizadas, sabe? As pessoas que estão envolvidas com droga, que estão envolvidas com outras coisas nesse sentido. Então, foi muito bom. A linguagem, às vezes, você vai ver que tem coisas que não são mais tão usadas hoje, sabe? Mas você entende que é um livro mais antigo. Meu ovinho, gente, peraí. Enquanto frita, eu vou pegar meu pãozinho. Você entende que algumas coisas que são ditas, assim, elas, né, não parecem tanto com o linguajar, talvez, que a gente usaria hoje. Mas tô muito perto, né? Com o linguajar que a gente usaria hoje, talvez, com algumas coisas politicamente corretas e outras que realmente deveriam ser mudadas ou não, mas em questão de linguagem, sabe? Mas ainda assim, não tem como você não se encantar e se envolver com a história. E vamos falar da história, né, gente? Deixa eu tirar meu ovo daqui. Vamos falar da história em si.
a gente tem um pastor, que é o David Wilkerson. Ele é um pastor de uma cidade pequena dos Estados Unidos. Lembrando que eu tô falando de um livro que é uma história real, tá? Que é meio que uma biografia de uma parte da vida do pastor David Wilkerson, que é um dos maiores, que foi, né? Ele faleceu em 2011, foi um dos maiores evangelistas e pastores do mundo, assim, né? Então, a gente vai ver a história dele. Ele mora numa cidadezinha pequena nos Estados Unidos, ele é pastor congregacional. Só que ele vê, ele tá buscando a Deus e tudo mais, e ele vê uma manchete no jornal sobre jovens que foram presos em Nova York por um crime e tudo mais. E aquilo mexe com ele de uma forma que ele não consegue explicar, sabe? Ele não consegue explicar. Ele entende que ele precisa ir para Nova York, que ele precisa ver aqueles jovens, entende? Que ele precisa fazer aquilo. Ele entende que Deus está levando ele a fazer isso, a ver aqueles jovens. E ele vai para Nova York. Ele vai para Nova York para ver, então, esses jovens. Só que chegando lá, ele é impedido de ver esses jovens. Ele é impedido de ver esses jovens. E ele tenta contato com a família, ele tenta contato com gangues, enfim, ele vai se aprofundando naquilo. E ele vai descobrindo uma Nova York, ele vai descobrindo, se eu não me engano, o bairro de Brooklyn, eu acho que não tenho certeza. Mas enfim, ele vai descobrindo uma cidade entregue a vícios, entregue ao pecado, entregue demais, assim, onde jovens, crianças, adolescentes, estão entrando para o mundo do crime e não tem esperança e não tem saída e já são viciados desde muito cedo. E ele se depara com tudo isso e ele não consegue não fazer nada, sabe? Ele não consegue não fazer alguma coisa por aquelas crianças e por aqueles adolescentes. E ele vai enfrentar muitos riscos de vida mesmo, porque são gangues extremamente perigosas, apesar da idade dessas crianças. São gangues extremamente perigosas e que ele vai e vai falar do amor de Jesus. E em muitos momentos da vida dele é colocada em risco, sabe? Muitas vezes a vida dele é colocada em risco e é como se ele não se importasse. Ele confia em Deus de toda forma. Ai, meu café. Vocês viram, gente, minha moca? Minha cafeteria italiana? Finalmente eu aprendi a fazer. Ai, que alegria. Enfim. Ó. Essa aqui é pequenininha, dá tipo um café, mas é bem bom. Eu aprendi a usá-la, acho que ontem, realmente aprender assim no cafezinho. E gente, meu ovo deu muito errado assim, mas tá feio, né? Tá feio. Enfim, meu pão e meu ovo. Vamos lá pra mesa comigo, gente, que eu quero comer. Vambora. Eu vou gravar com o celular agora porque acabou a bateria da câmera. Isso aqui é psyllium. É pro intestino funcionar basicamente. É fibra. Numa mão. Voltando a falar, né, sobre o livro. Acho que tá cortando minha cabeça. Voltando então a falar sobre esse livro aqui. Ele se envolve então com esses jovens, com esses adolescentes, com essas meninas também, sabe? E vai se envolvendo cada vez mais, levando o evangelho cada vez mais. E, cara, é incrível como às vezes ele se vê totalmente sem saída, sem rumo, sem saber para onde vai, o que vai fazer, como vai fazer. Mas ele acredita firmemente na chamada de Deus, no que Deus tem falado para ele fazer. E Deus, ele surpreende de formas incríveis. Tudo o que ele precisa ali no limite, Deus vai lá e faz, e mostra que está com ele, e resolve coisas impossíveis. Se você lê essa história, parece realmente uma ficção, parece que esse tipo de coisa não tem como acontecer. Mas aconteceu, é uma história real. E para quem tem fé em Deus, isso é incrível, isso é lindo de ver. E ele vai fazendo, né, trabalhando com esses jovens, a ponto de fundar ali, então, o Desafio Jovem, e que é um lugar de reabilitação, né, lá nos Estados Unidos. E isso ganhou uma proporção tão grande, gente, que eu conheço o Desafio Jovem, eu nem sabia desse livro, tá? Ele é uma iniciativa que tem em todo o mundo, sabe, que tem aqui na minha região. Quando eu era jovem, eu sou jovem não, mas quando eu fazia parte do grupo de jovens, a gente chegou a visitar algumas vezes o Desafio Jovem aqui.
ficava em Navegante, se eu não me engano, é uma cidade próxima, e é um lugar de reabilitação. É um lugar onde jovens podem encontrar paz, podem encontrar consolo, podem encontrar ajuda. E então o trabalho que ele começou lá atrás, que parecia pequeno, que era Deus provendo um dia após o outro, isso tomou proporções mundiais, sério. Então você vê a mão de Deus em cada detalhe, em cada coisa e na transformação das pessoas, sabe? Tem um aqui em especial que até depois tem um livro dele, que é o Nick, que ele era o chefe de uma gangue e que quando o pastor David foi pregar pra ele tentou matar o David. Ele disse que ele ia matar e ele avançou, enfim. E ele foi tão transformado pela palavra de Deus e tão mudado e se tornou um pregador da palavra e era uma pessoa que tinha propriedade para falar com aqueles jovens porque ele tinha passado por aquilo. Eram jovens de famílias extremamente desestruturadas, extremamente sem esperança. A própria mãe do Nick dizia que ele era o filho do demônio, para você ter uma noção. E tiveram a vida totalmente transformada. Então ele sempre fala de Deus, fala do Espírito Santo, do amor e de como ele nos ajuda. É incrível, vale muito a pena, muito mesmo. E daí, gente, eu tô lendo o Hobbit, né? Eu peguei pra ler o Hobbit. Eu já tava na página 100 e pouco. Mas assim, eu voltei do início. Voltei do início porque eu não lembro direito do que eu já li. Então, agora eu devo estar na página 70, eu acho. Mas não é um livro muito grande, tem 200 e alguma coisa. Então é isso. Eu vou ler ele hoje. O meu horário agora é de café da manhã, no meu horário de almoço. Enfim, agora na verdade eu vou parar de gravar e vou fazer o meu devocional. Parar de falar com vocês. Vou gravar um pouquinho ali do devocional, mas enfim. E depois vou trabalhar. E depois, quando der tempo, eu vou ler. Mas eu quero editar esse vídeo e postar hoje, então veremos. Gente, eu falei ontem, né, que eu terminaria de ler o Hobbit e daí eu zeraria, não zeraria, né, mas veria quanto tempo falta ainda, porque não vai rolar completar 24 horas exatamente de leitura, mas foi quase. Faltam 2 horas e 12 minutos e 20 segundos, tá vendo aqui? Então, foram quase 24 horas, mas foi um saldo extremamente positivo. E eu fiquei realmente impressionada do quanto a gente consegue ler se for realmente parar as horas, sem distrações e tudo mais, sabe? Muita coisa. E eu finalizei o Hobbit, mas antes eu vou mostrar pra vocês, fazer um update de tudo que eu li. Eu fiz uma releitura dinâmica desse livro aqui, que é pro meu mestrado, que é A Televisão na Era Digital, Interatividade, Convergência e Novos Modelos de Negócio, do Newton Canito. Esse livro aqui eu já tinha lido, então realmente foi reler alguns pontos importantes para pegar algumas citações, alguns pensamentos, enfim. Então foi uma leitura dinâmica, eu não li corrida às 200 e tantas páginas. Foi mais, e foi uma releitura, né, de pontos para eu poder pegar pro meu trabalho do mestrado. O mesmo aconteceu com esse aqui, ó, Cultura da Convergência, do Harry Jenks. Esse livro aqui eu acho que eu já li umas 20 vezes, mas, de novo, é uma leitura dinâmica para pegar alguns pontos, algumas citações, enfim, algumas coisas pro mestrado. Mesmo assim, valeu a pena, né? Então não foi o livro completo, foi mais uma leitura dinâmica e pegando algumas citações, indo direto em trechos que eu já sabia que eu precisava. O primeiro livro, então, que eu li completo foi esta maravilha aqui, que foi A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Riley. Eu não vou ficar falando porque durante o vlog eu já falei pra vocês, mas assim, é um livro muito bom. É um romance histórico com muita essa questão de volta no passado, obviamente, e revivendo algumas coisas. Então ele vai e volta no tempo e que tem sim muita tristeza, tem também personagens fortes, tem aqui várias personagens fortes, mas a Anne
realmente ganhou o meu coração. E daí eu li um romance policial, Ossos, já tava na minha estante há bastante tempo, e eu vi que, gente, muitas pessoas nunca leram esse livro, porque eu coloquei no meu Instagram e, assim, 100% das respostas foram que ainda não tinham lido esse livro. Então deixa aqui nos comentários, se você por acaso já leu, me deixa aqui nos comentários. Também falei sobre ele. Esse livro é o que a série de livros inspirou a série de TV Bones. E apesar de ter vários pontos de diferença, foi uma leitura bacana. Não foi o meu preferido. Se pegar, por exemplo, A Rosa da Meia-Noite, eu preferi essa leitura do que essa, mas também, gêneros totalmente diferentes, eu sei, mas também foi boa. E daí eu peguei pra finalizar, faltavam, sei lá, cerca de 100 páginas ou um pouco menos, esse livro aqui, A Cruz e o Punhal, que eu falei também com vocês. E ele é perfeito, ele precisa ser lido. Como eu falei, ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada e às vezes antiga. Ele foi escrito lá na década de 60, deixa eu ver aqui, foi em 62 eu acho que ele foi publicado, eu não tenho certeza, mas foi por ali. Mas assim, é uma história de fé, é uma história de amor a Deus, uma história de amor ao próximo, uma história sobre a transformação da vida das pessoas, sobre o poder e a ação do Espírito Santo. Então, assim, é um livro sensacional para qualquer pessoa, mas principalmente eu acho que se você for cristão, ele é obrigatório, porque vai, assim, ser um renovo na sua fé. Falando em fé, eu também li tô lendo a Bíblia, né, obviamente, e eu terminei alguns livros nesse tempo, porque assim, começou sábado, essa nossa maratona 24 horas começou no sábado, então eu acabei tendo ali vários momentos de devocional e lendo vários trechos da Bíblia. Deixa eu ver quais foram os livros que eu terminei nesses dias. 1ª e 2ª Pedro, são bem curtinhos, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Pedro também é bem curtinho, 1 Pedro, ó, bem curtinho. Aí nós vamos para 2 Pedro, então são livros bem mais curtos da Bíblia, sabe? Depois, 1 João, que daí tem 1, 2, 3 páginas. 2 João, gente, é só isso aqui, só, tipo, é isso aqui. E 3 João é isso aqui, só isso aqui, 3 João, muito curtinho. E depois vem Judas, que não é o Iscariotes. E agora nós estamos em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então eu li todos aqueles outros livros antes, entre sábado e hoje é terça-feira já, tá? Só pra localizar vocês. Essas 24 horas começaram no sábado e estão terminando na terça-feira, né? E eu acabei de finalizar esse bebê aqui, que eu já tava na página 170, mas eu comecei ele do zero nessa maratona, porque fazia muito tempo que eu tinha abandonado essa leitura. E, gente do céu, eu não vou falar nada pra vocês aqui. Eu vou gravar um vídeo, vai ser o próximo vídeo desse canal. Então, assim, já ativa o sininho, deixa tudo aí preparado, porque na quinta-feira vai ser um vídeo resenha desse livro aqui. É o que eu posso dizer pra vocês. Então, gente, é isso, assim, foram muitas leituras, foi uma maratona 24 horas que me rendeu super mesmo. De livros completos eu li 1, 2, 3, 4, na verdade 3, né, porque A Cruz e o Punhal eu já tinha começado, faltava, sei lá, 100 páginas. Também consegui fazer leituras dinâmicas pro meu mestrado e ainda li bastante coisa da Bíblia. A minha mão não tá cabendo tudo, gente. Ainda li bastante coisa da Bíblia, então, assim, um resultado muito... Meu lenço tá caindo da Bíblia. Um resultado super positivo pra essa maratona 24 horas. Espero que vocês tenham curtido. Vão notar que às vezes tá gravado com a câmera, às vezes tá gravado com o celular, mas é sobre isso. E bora lá, minha gente. Se inscreve se você for novo, ativa o sininho, porque aqui já viu que tem muito conteúdo bacana. E quinta-feira vai ter vídeo novo. Eu vou postar vídeos 2 vezes por semana, na terça e na quinta, às 6h15, tá? 18h15. Então ativa o sininho, coloca no celular, enfim. E me segue lá nas redes sociais que a gente tá sempre papeando por lá também. E vocês podem participar dando dicas para vídeos que vocês querem, para livros que vocês gostariam que eu lesse. Então passem lá no Instagram também, o card tá por aqui. E aqui, né, na descrição também vocês conseguem acompanhar. Um beijão a todos e até quinta-feira!